Katherine Legge contou como foi seu teste com o carro da Fórmula 1 da Minardi em 2005 e como chegou a bater na trave de fazer parte do grid da categoria. Antes de trazer os detalhes no vídeo a seguir, eu peço que vocês considerem deixar bastante joinha ainda aqui no começo do vídeo, porque isso ajuda elas na pista a ir cada vez mais longe e assim mais pessoas encontram o conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que acontece com as mulheres no mundo do esporte a motor. E eu deixo também meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Katherine Legge foi uma das poucas felizardas mulheres que tiveram a chance, a oportunidade de guiar um carro da Fórmula 1 durante a sua carreira. Em uma entrevista recente, a competidora ela relembrou como que foi a sensação de estar numa máquina tão potente e como ela chegou a bater na trave de fazer parte aí de uma temporada da categoria. Ao longo da história da principal categoria do automobilismo mundial, poucas competidoras elas tiveram realmente a chance de ou andar num final de semana ou participar de algum teste da Fórmula 1. Em provas oficiais a gente tem a Maria Teresa de Philips, que foi lá nos anos 50 a primeira mulher a andar com um carro de Fórmula 1, e a gente também teve a Leila Lombardi, que é a única mulher a ter conseguido pontuar na história da categoria. A Giovanna Matti, mais recentemente, em 92, ela tentou se classificar para as primeiras provas da temporada, mas não conseguiu. E a última mulher que andou num final de semana oficial de Fórmula 1 foi a Suzy Wolff, lá em 2014 e 2015, quando ela era pilota de testes da Williams, então ela participou de treinos livres, além de ter também participado de pré-temporada. E nisso também haviam alguns testes privados de equipes, quando a Fórmula 1 ainda liberava isso, A Sarah Fisher foi uma das pilotas que chegou a andar com um carro de Fórmula 1 e a Katherine Legge foi outro exemplo de competidora que teve aí a chance, que teve a oportunidade de estar dentro de um bólido de F1. Então, em novembro de 2005, a britânica foi chamada pela Minardi, pela extinta Minardi, para participar de 2 dias de testes com o time lá no Autódromo de Vallelunga, que é próximo de Roma. As atividades aconteceram entre os dias 22 e 23, era o segundo e terceiro dia de testes, inclusive, que o time estava fazendo lá no circuito, já tinha feito um dia antes, no dia 21, e daí no 22 e 23 foi a vez da Katherine andar. Naquele ano, ela estava disputando na Toyota Athletic Championship, onde encerrou o campeonato na 3ª colocação, com 3 vitórias e 5 pódios, e então ela teve aí um ano estelar. Ela já tinha também alguma experiência com carros de Fórmula, não foi que ela chegou totalmente crua, não é que a Katherine ela só sabia andar de carros de turismo e tudo mais, A gente vê hoje em dia ela andando na NASCAR, mas ela teve sim muita experiência com carros de Fórmula. Então, durante uma participação do podcast What the F1, que é WTF1, ela comentou um pouquinho, como que foi andar com um carro de Fórmula 1, qual que foi a sensação, e ela também contou uma coisa que ela quase esteve no grid. Na entrevista, ela falou, foi incrível, foi muito, muito legal. Não estava acostumada com toda aquela ajuda de pilotagem, a quantidade de tecnologia dos carros. Quero dizer, os carros da Indy Lights e Fórmula Atlantic naquela época eram carros muito rudimentares. É como pilotar um carro da NASCAR. Você tem bolhas nas mãos, está lutando com o carro por todos os lugares do traçado. Então você entra em um carro de F1, tudo que eu posso dizer é que se você é fã de corrida, se você assistiu ao filme Talladega Nights, é como a versão de arte de um carro de corrida. É muito refinado, tem muitos ajustes de pilotagem, é muito diferente, mas é muito legal. E Paul Stoddart, que era o chefe da Minardi na época, estava pensando em me colocar naquele carro para a próxima temporada. Mas aí ele vendeu para a Red Bull, então os meus sonhos e inspirações da Fórmula 1 acabaram indo pelo ralo, infelizmente. Muito triste isso, imagina ter uma mulher nos anos 2000 correndo no grid da Fórmula 1, dividindo a pista com nomes como Michael Schumacher, Fernando Alonso, Rubens Barrichello. Seria incrível ter a Katherine Legge no grid, mas infelizmente o Stoddart ele comprou a Minardi lá no ano de 2001, só que questões financeiras
sempre foram um ponto muito importante, a equipe sempre sofreu por conta de dinheiro, então em 2025 ele acabou vendendo para a Red Bull e a Minardi acabou se tornando a equipe B, que foi Toro Rosso, passou a ser AlphaTauri e hoje em dia é a Racing Bulls. Bom, com aquele teste, a Catherine ela se tornou a primeira mulher a testar um carro de F1 desde a Sarah Fisher no ano de 2002 e no primeiro dia de pista não foi como esperado. Na sua segunda volta, ela acabou sofrendo um acidente, então decidiram adiar toda a atividade para o dia seguinte, para o dia 23 de novembro. E aí, então, né, na manhã seguinte, né, no dia seguinte da atividade, ela conseguiu completar 27 giros lá no Autódromo de Vallelunga e o seu melhor tempo foi de 1:21.176. Ainda ela também se tornou a primeira mulher a testar um carro da A1 Grand Prix quando fez parte das atividades, né, dos testes lá entre os dias 9 a 11 de dezembro com a equipe A1 Team Grã-Bretanha. Então, assim, é muito legal essa história da Catherine, né? Ela tem experiência em inúmeras categorias. Ela correu na IMSA, ela correu no WEC, ela correu na Indy, ela correu na Indy Lights. Então, assim, no DTM, ela tem uma gama enorme de experiência, mas imagina se a carreira dela tivesse levado ela realmente para a Fórmula 1. Será que a história das mulheres no automobilismo, a história das mulheres na categoria seria diferente? Porque você vê, né? A Catherine, ela foi a primeira mulher a testar um carro de Fórmula 1 depois da Sarah Fisher em 2002, e daí depois foi só a Suzy Wolff lá nos anos 2012, 2013, 2014, 2015, quando ela era pilota de testes da Williams. Então, assim, né, foram muito espaçados. Então, será que se a Catherine tivesse, né, ficado com essa vaga da Minardi, né, se tivesse rolado, né, porque ela falou que ele estava pensando, mas não era uma garantia, provavelmente, né, como problemas financeiros sempre foi uma questão na Minardi, ela teria que provavelmente levar um caminhão de grana, né? Mas imagina se ela tivesse ficado com essa vaga. Será que hoje o cenário das mulheres no automobilismo seria diferente? Dentro da Fórmula 1 seria diferente? Bom, né? São aqueles cis que são muito maldosos no automobilismo, mas a gente pode fazer aqui um exercício de criatividade. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês acharam dessa declaração da Catherine. Comenta aqui também se vocês acham que se ela tivesse corrido na temporada da Fórmula 1, ela teria conseguido bons resultados, provavelmente não com a Minardi, mas enfim, e se vocês acham que teria realmente mudado o cenário do esporte para as mulheres. E eu vou deixar aqui, como sempre, o último vídeo que eu gravei. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!